Você sabia que o comportamento dos pintinhos te diz muito sobre se você está fazendo o manejo correto no círculo de proteção? Quando se fala em sucesso na produção de aves caipiras, precisamos olhar primeiro para os pintinhos. Embora eles sejam aves rústicas, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente na temperatura nessa fase. Avaliar os comportamentos dos pintinhos no círculo de proteção faz toda a diferença no seu resultado final. Nada melhor que o professor Marcelo Dias da Silva, médico veterinário, especialista em saúde e nutrição animal, mestre em agroquímica e doutor em zootecnia, explique pra gente quais são esses comportamentos. Podemos ver aqui os pintinhos dentro do círculo de proteção devidamente montado. Observamos que eles estão com um tipo de piar bem característico de pintinhos de normalidade. Essa é uma questão, às vezes, pouco explorada nos livros e manuais técnicos, mas para todo tratador de granja, todo granjeiro experiente, é muito característico o piar de normalidade do pintinho, como o piar de medo de outras alterações. Disse, aliás, aqueles que cuidam de pintinhos de poucos dias, que é quase como ter neném em casa, eles têm que vir observar durante o longo do dia. Nós podemos observar também que esse círculo de proteção, que ele vai ter em torno aí de 3 metros, não é? De uma ponta a outra, ele poderá receber até cerca de 500 pintinhos, com um bebedouro a cada 100 pintinhos. Esses bebedouros e esses comedouros devem ser limpos diariamente, até porque eles podem defecar e fermentar a ração. A água deve também limpar para evitar que haja contaminações. E vocês podem observar sob a campânula os pintinhos bem distribuídos por todo o círculo. Isso é sinal de que a temperatura está adequada. Devemos inclusive ter termômetro e higrômetro para ver se a temperatura está ideal. Até os 14 dias iniciais, o pintinho não tem um bom sistema termorregulador, devendo permanecer na primeira semana em torno de 38,6 graus Celsius de temperatura para dar um conforto adequado para o pintinho. Lembrando que uma ave adulta vai ter a temperatura de 41 graus, a temperatura interna, mas ela vai ter uma zona de conforto de 15 a 25 graus, uma ave adulta. Já o pintinho, ele precisa desse aquecimento. Essa campânula, que é um dos muitos tipos possíveis, com luz especial que mantém então o aquecimento. À medida que essa avezinha vai crescendo, você vai precisando diminuir a temperatura, né? E em torno de 2 a 3 graus, dependendo da temperatura ambiente, por semana. Uma forma de fazê-lo é levantando aos poucos essa campânula, sempre observando o comportamento dos pintinhos abaixo dela. Se os pintinhos estiverem com esse tipo de piar e bem distribuídos por todo o círculo, como aqui estão, então essa temperatura está adequada. Isso é válido para as várias espécies de aves domésticas, né? Perus, patos, codornas, marrecos, todos seguimos esse sistema em relação a aquecimento. Quando você tem os pintinhos todos concentrados logo abaixo da campânula, amontoados, então é sinal de que eles estão passando frio, o que pode levar inclusive à morte dessas pequenas aves. Elas vão entrando por dificuldade metabólica, vão gastar as reservas de glicose, de glicogênio e energia, podem entrar em coma e morte. Não é incomum em codornas, elas todas amontoando com frio, e aí o produtor pode perder um número imenso de aves. Bem, mas no caso dos pintinhos, se eles estiverem todos juntos num lado desse círculo de proteção, isso sinaliza que daquela direção está algum furo na cortina, alguma corrente de vento, e eles vão então se agrupar na direção protegidos sobre aquela placa aqui do círculo, né? Então, o ideal é que estejam como aqui bem distribuídos por todos os lados. Aqui atrás nós temos um lote já de 9 dias. Como podem ver, os círculos ali já estão sendo unidos, porque à medida que os pintinhos vão ficando mais velhos e a campânula está mais alta do que
aqui com os pintinhos mais novos. Eles vão diminuindo, vão melhorando o controle de temperatura. Então, a cada semana, cai em torno de 3 a 4 graus centígrados a temperatura necessária por semana, aproximadamente. E quando os pintinhos atingem aí até a terceira semana de vida, em condições de temperatura externa não muito frias, eles já podem estar bem distribuídos pelo galpão de cria e recria. Quando trabalhamos com lugares mais frios, às vezes é preciso seguir com esse aquecimento por mais semanas, né? Então, tudo vai depender da temperatura ambiental. Quer aprender mais sobre como ter lucro com a criação de galinhas caipiras? O curso do CPT, Criação de Frango e Galinha Caipira, coordenado pelo professor Marcelo, traz tudo detalhado para você. Então, para garantir a lucratividade da sua criação de aves caipiras, clique no link abaixo e conheça os detalhes desse curso que vai transformar a sua criação.